Olá, hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, dia de reflexão. A partir de agora você fica com o Bom Dia Jacareí, aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade. Na edição de hoje você vai acompanhar como foi a sessão solene que homenageou os atiradores do Tiro de Guerra de Jacareí. E vamos ver ainda como foi a mostra de saúde que aconteceu aqui em Jacareí. O evento reuniu estudantes, profissionais e usuários do sistema para discutir as políticas públicas para o setor. A gente vai conversar no segundo bloco com Anacleto Mendes sobre o Dia da Consciência Negra. Mas antes, como em todas as segundas-feiras, o Bom Dia recebe o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. O meu destaque hoje é uma divulgação de uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, que foi divulgado na semana passada, que fala que hoje, no Brasil, 60 milhões de pessoas estão com o CPF restrito por conta de porque estão devendo alguma parcela ou algum tipo de pagamento. Depois de 7 quedas seguidas dessa porcentagem, em outubro o número de devedores subiu 0,20% em comparação com outubro do ano passado. É importante lembrar que quem tem o CPF restrito não pode fazer compras parceladas e nem contratar nenhum tipo de crédito. Dessas 60 milhões de pessoas, esse número representa 39% da população de 18 a 95 anos no Brasil. E a região sudeste é a região que mais tem esses devedores proporcionalmente. São 24 milhões de devedores. A região nordeste tem 17 milhões e a região sul tem 8 milhões de pessoas. Então, no Brasil, hoje, 60 milhões de pessoas estão com o CPF restrito, com o nome sujo, como se diz no SPC. Ou seja, quase 40% da população, isso 39%, como 39% você disse. da população de 18 a 95 anos no Brasil. Tem muita gente que nem sabe que está com o nome, né, Rodrigo, também. Tem muita gente que não sabe e só vai saber quando vai precisar de uma compra parcelada ou contratar algum tipo de crédito. Aí a loja avisa a pessoa que está com o nome sujo e essa pessoa tem que se dirigir à associação comercial da cidade ou ao tipo de órgão responsável por isso, acertar a sua situação, e depois que ela acertar, a associação comercial tem até no máximo 2 dias para tirar o nome da pessoa do SPC e aí ela pode voltar a ter sua vida normal de pagamentos e compras, etc. Tá certo. E agora chega essa época de final de ano em que existe esse estímulo, né, para o comércio em função do Natal, Black Friday, as né? Black Fridays da vida, e aí você acaba. A tendência é que, inclusive, aumente um pouco o número de pessoas que contraiam endividamento e também pessoas que fiquem inadimplentes. Porque a época do Natal é onde as pessoas vão comprar mais presentes, né? O Natal é o feriado que mais se vende presentes, em segundo lugar fica o Dia das Mães. Então, provavelmente esse número dos devedores no SPC tende a aumentar agora em dezembro e em janeiro também. Tá certo. Pois é, olha... Então, esse é um tema que a gente sempre fala aqui no Bom Dia, e nós estamos preparando matérias já, porque essa época do Natal, né, como eu falei aqui, é uma época, existe toda uma expectativa aí do comércio, mas também existe toda uma preocupação das pessoas em acabar gastando e contraindo mais dívidas. Falar em dívidas e falar de questões financeiras, você já ouviu falar da violência financeira contra o idoso? Os dados da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República mostram um crescimento nas denúncias de violência financeira contra as pessoas com mais de 60 anos. Na maioria dos casos, é um parente que se apropria do dinheiro da vítima. Confira na matéria da TV Câmara Federal. Dados do IBGE comprovam que no Brasil, mais de 17 milhões de famílias têm uma pessoa idosa como responsável pelo sustento da casa. Porém, tem aumentado o número das denúncias de abusos e até crimes financeiros que comprometem a renda desse provedor do lar. A audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa discutiu essa prática, que é chamada de violência financeira. Aí o idoso procura a gente lá na central porque ele precisa de ajuda. Ele falou, doutora, mas eu emprestei o dinheiro para os meus filhos, para os meus netos, e aí, como é que eu fico? Aí, quando eu consigo comprovar que o dinheiro efetivamente foi para a conta do filho do neto, aí eu entro com ação de cobrança. E encaminho o caso para o Ministério Público para também tratar da questão criminal, da violência financeira. O problema é que, quando os casos vão parar na justiça,
Muitos idosos desistem de prosseguir com o processo por não querer ver seus familiares presos. E o que idoso precisa é procurar ajuda, procurar a Defensoria Pública, procurar o Ministério Público, se entender que é criminal, se entender que é uma ação articulada de um grupo, né? A Defensoria, o PROCON, a Justiça de maneira geral. Muitos idosos estão super endividados e uma das causas é a facilidade para conseguir empréstimos, principalmente os consignados. Que os órgãos concessores de crédito, os bancos e financeiras não tivessem tanta facilidade assim em emprestar dinheiro para o consumidor, que houvesse limites. Se ele já tem 30% no INSS com consignado, colocar os 30%, por exemplo, como uma totalidade de possibilidade de empréstimos para o aposentado idoso seria uma das opções. É uma violência que não está retirando apenas o recurso financeiro do idoso, está retirando dele a dignidade, está retirando dele a oportunidade de ter uma alimentação melhor, de poder fazer um passeio e melhorar a sua qualidade de vida e até mesmo comprar os seus medicamentos quando ele não tem acesso no serviço público de saúde. Pois é, muito triste essa situação aí onde parentes próximos de pessoas aposentadas se apropriam desse dinheiro aí e deixam, às vezes, o aposentado sem recursos para fazer as coisas que eles querem. Mas vamos mudar totalmente de assunto para saber a previsão do tempo para hoje e amanhã aqui em Jacareí. Depois de um final de semana com chuva, mas chuva que não atrapalhou lá os entusiastas do Festival de Blues e da Feira Artesanal da Cerveja, bastante gente compareceu aí aos eventos e aí prestigiou a música e a cerveja artesanal de Jacareí. A segunda-feira vai ser um dia de tempo encoberto, com muitas nuvens, a nebulosidade trouxe chuva para a cidade nos últimos dias e hoje não será diferente. A umidade relativa do ar vai marcar 86%, com 88% de possibilidade de chuva, que pode cair a qualquer hora do dia em pancadas fortes e rápidas. A mínima fica em 18 graus e a máxima deve chegar aos 25. Já amanhã, terça-feira, o tempo continua fechado, mas o sol deve aparecer um pouco mais aqui pela cidade. A umidade do ar cai para 68%, com 77% de possibilidades de chuva, que pode cair à tarde e também durante a noite. Os termômetros devem variar entre 18 graus de mínima e a temperatura máxima deve chegar aos 27. Pois é, muita chuva, mesmo assim muita gente lá no festival, no Festival de Blues e na Feira de Cerveja Artesanal. E a começo de semana você não deve se descuidar do guarda-chuva, como você já bem viu, e hoje a chuva deve continuar, mas também não deve se descuidar do trânsito. Saiba agora a localização dos radares móveis em Jacareí. Nesta segunda, os radares estão na Avenida das Letras, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Avenida São Jorge, Avenida Malek Assad e Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta terça, os radares estão na Rua Bom Jesus, Avenida Elmira Martins Moreira, Rua Tiradentes, Rua Padre Eugênio, Avenida Pensilvânia e Avenida Lucas Nogueira Garcês. Bom, em falar em radares, Rodrigo, a Prefeitura já começou a fazer a troca da sinalização de velocidade nas vias de acesso à cidade de Jacareí, né? Isso, na Getúlio Vargas, a velocidade antiga era de 70 km por hora e agora já tem as placas lá de 60 km por hora, mas as multas vão começar a ser aplicadas em dezembro. Então, você que costuma passar na Getúlio Vargas e ainda não se acostumou com a velocidade nova, agora é 60 km. Tem 2 radares, um na ida e outro na volta. E você não pode se descuidar aí porque a velocidade mudou, então tem que ficar atento. Não só na Getúlio Vargas, mas também na Davilino, na Lucas Nogueira Garcês, todas as vias de acesso foram padronizadas, vão ser padronizadas a velocidade de 60 por hora, em alguns casos 40, quando for ali perto de pontos de ônibus e faixas de travessia de pedestre. Então é uma mudança, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, uma mudança para se adequar à legislação nacional, ao Código de Trânsito, que ele fala sobre essa questão da velocidade nesse tipo de avenida. Então essas avenidas passarão então em dezembro a ter como limite de velocidade 60 km por hora. Fique atento,
né, que eram 70 por hora. Já a sinalização já está sendo substituída. Acredito até que já foi completamente as placas trocadas. As placas já estão na Avenida Getúlio Vargas, nas outras também ali perto. Os radares ficam ali perto dos supermercados que tem ao lado ali, então tem que tomar cuidado, porque a partir de dezembro, já do mês que vem, quem não respeitar a velocidade vai levar multa, e multa pesada. Então é isso aí, muito bem. Bom, e continuando com a nossa prestação de serviços, o Bom Dia mostra para você agora as vagas de emprego disponíveis lá no PAT de Jacareí. E nessa segunda-feira, a semana começa aí com uma vaga de auxiliar de faturamento. Temos uma vaga também para chefe de serviço de limpeza. Pedreiro, temos 3 vagas. E 5 vagas para motorista carreteiro. O PAT fica lá na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, lá no Atende Bem. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E a Mostra de Saúde de Jacareí reuniu centenas de profissionais da área para compartilhar experiências vividas no SUS, o Sistema Único de Saúde, discutindo a situação de saúde da cidade. E a repórter Tamires Vick esteve lá e vai nos contar com detalhes como foi. O conhecimento só dá frutos quando compartilhado. E foi por este motivo que a Prefeitura reuniu mais de 600 profissionais da área na Mostra de Saúde de Jacareí, para que pudessem trocar experiências vividas no Sistema Público de Saúde da cidade. O evento aconteceu no Educamais Jacareí e contou com a participação de usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde, assim como servidores, gestores, autoridades municipais, regionais e estaduais de saúde, além de estudantes da área. Hoje a gente está aqui com o intuito de mostrar para a população de Jacareí o que a Santa Casa realiza, né? Trouxemos dados através de slides para mostrar a quantidade de atendimentos que nós temos, quantidade de internações, os exames que realizamos, né? Os exames para diagnóstico, para pacientes eletivos, né, que vem a demanda das UBS para a gente, e também os pacientes nossos internados. Por exemplo, o projeto Mão Amiga, nós cuidamos da autoestima da nossa paciente com câncer, onde temos peruca, lenço, a prótese mamária. Então, o dia da beleza para as pacientes. É uma alegria, sabe? Você ver paciente chegando falando para você, eu nunca passei um lápis no olho. Então, ela precisou, por exemplo, ficar doente para olhar para o espelho, para se cuidar. E isso, você vê assim, a alegria delas. Então, acho que a gente faz uma diferença enorme. Durante o dia, aconteceram palestras, discussões e profissionais da saúde montaram estandes para expor estatísticas e projetos desenvolvidos em suas respectivas unidades de atuação. Paulo César Salles, paciente do CAPES de Jacareí, o Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes Químicos, também participou da mostra, expondo os trabalhos desenvolvidos com artesanato terapêutico e contando um pouco da sua história. O dia que eu conheci o CAPES, a minha vida mudou, sabe por quê? Eu notei que eu era um doente, que sozinho eu não conseguia livrar de qualquer tipo de droga, né? Então, as atividades que eu tenho constantemente com os profissionais de CAPES aqui, tipo artesanato, parte terapêutica, são coisas muito importantes na vida de cada um de nós, que são pacientes aqui do CAPES, né? É muito importante quando você expõe seu trabalho. Você mostra seu potencial. E eles têm um potencial incrível, entendeu? E tem que ser divulgado, né? Eles são capazes, né? Porque muitos deles acham que não são, que perderam tudo isso por causa do problema de saúde, essas coisas. Mas eles têm um potencial incrível, só basta ser trabalhado, né? E divulgar para eles é tudo de bom para eles. A mostra também contou com a participação de Ana Peta, atriz e autora da série Unidade Básica, que conversou com os profissionais sobre a necessidade de ter como tema de sua obra a situação da saúde pública brasileira. Então a gente fez uma exibição de um episódio da série Unidade Básica e conversou um pouco sobre como é importante levar para a ficção, para a TV, para o audiovisual, essa realidade dos profissionais do SUS na atenção básica. Então, quando a gente expõe o problema, fica mais fácil de resolver? Essa foi uma das intenções da série, então?
Sim, e é importante para valorizar também, né? Porque a gente está num momento onde tem uma discussão muito grande no país sobre a saúde e é muito importante valorizar a atenção básica e o Sistema Único de Saúde público. Marjorie Vanucci também compareceu ao evento. Fonoaudióloga e combatente na luta contra o câncer, entende bem tanto o lado do profissional da saúde quanto do paciente e reafirma a necessidade das trocas de experiências a partir do aprendizado diário com os desafios do sistema público de saúde, para a melhoria do atendimento a toda a população. Bom, é com muito prazer que eu venho participar como funcionária e também como ouvinte de tantas experiências, né, que estão sendo apresentadas sobre atenção básica no intuito de fortalecer, né, o nosso SUS, a nossa rede de atendimento, né, aqui em Jacareí. E eu tenho a possibilidade de ter passado pela porta como paciente, né? E também como funcionária. Então é uma alegria muito grande estar aqui, ver tantas pessoas empenhadas e tantas pessoas que estão fazendo diferença na saúde do município. Muito legal essa iniciativa, valorizando os profissionais e com o envolvimento dos pacientes, estudantes. Quer dizer, o SUS é uma rede, né? Não só são os médicos, mas todo mundo, né? O público que se beneficia, né? Os pacientes. Muito interessante essa discussão e é legal o depoimento das pessoas que ajudam a construir um atendimento de saúde na cidade. E todo mundo tem uma história para contar, né? Principalmente aquelas pessoas que tiveram uma superação por alguma doença, uma doença grave às vezes, e esse evento foi importante para mostrar que essas pessoas estão aí, superaram essa enfermidade e agora podem passar a experiência de superação para as outras pessoas que porventura estejam enfrentando o mesmo tipo de doença da pessoa. Então foi um evento bem bacana, um evento bonito da Secretaria de Saúde aqui de Jacareí. Olha só, deixa eu aproveitar aqui, agradecer a audiência do Mauro Melo, o Paul Constantinides, o Betinho Zulu, a Brígida Santarém, ela disse, eu gosto da TV Câmara, bora lá, colocou coração, flor, coração azul, coração com estrelinha, baleia, girassol, foguete, obrigado Brígida. E o vereador Rodrigo Salomão participando aqui também pelo Facebook, comentando aquela matéria que a gente passou agora sobre a violência financeira contra os idosos. O vereador diz que também existe a extorsão legalizada, aquela que é praticada pelas instituições financeiras que trabalham com empréstimos consignados, cobrando juros abusivos. Também essas instituições às vezes têm como público-alvo o pessoal da terceira idade, oferecendo facilidades para depois amarrar a pessoa ali. Também é uma coisa muito comum, né? Esse tipo de prática. Isso que o vereador falou acontece muito porque geralmente os idosos eles não sabem mexer com a internet, não têm acesso a esses meios eletrônicos. Tem um ganho certo, né? O ganho deles é certo. E geralmente essas empresas que fazem isso, eles colocam o nome dos idosos nesses sites eletrônicos com as dívidas aí incorporadas, e o idoso quando vai pagar não tem nem como pagar porque já está embutido muitos juros. E como o idoso geralmente não tem acesso e nem sabe mexer em caixa eletrônico, ou em sites de banco, em financeiras, acontece esse tipo de coisa, né? É uma violência mesmo, como disse a matéria, uma violência financeira contra os idosos. Tudo bem, bom, a gente vai vamos dar um intervalo aqui. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Obrigado, Sibeli, obrigado, Elton. Isso aí. A gente vai para o intervalo, na volta nós vamos receber o DJ Anacleto Mendes, vamos falar sobre música, sobre consciência negra e muito mais. Fique por aí, voltamos em instantes. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Para que uma ideia vire lei, é preciso seguir alguns passos, que vão desde a iniciativa do projeto até a sua aprovação. Todos os projetos de lei passam pela deliberação da Câmara
e podem ser apresentados pelo prefeito, vereadores e mesmo pelos cidadãos por meio de iniciativa popular. Mas atenção! Um projeto de lei, mesmo que aprovado na Câmara, ainda não virou lei. Depois que a Câmara Municipal aprova um projeto de lei, ele é encaminhado ao chefe do Poder Executivo, o prefeito. É ele quem sanciona ou veta o projeto. Mas o que é isso? Sancionar um projeto de lei é expressar concordância com ele e assiná-lo. Tornar lei. Vetar é o contrário. É quando o prefeito não concorda e rejeita o projeto. Após o recebimento do projeto de lei, o prefeito tem um prazo de 15 dias úteis para se manifestar sobre ele. Ou ele sanciona ou veta o projeto. O veto pode ser total ou parcial. Veto total é aquele que compreende todo o projeto. Já o veto parcial incide sobre parte do projeto. Pode ser sobre um artigo, parágrafo, inciso ou a linha. O veto deve ser justificado com base na inconstitucionalidade do projeto ou na contrariedade ao interesse público. Mas não para por aqui. Tendo sido vetado, o projeto retorna ao Poder Legislativo. E aí cabe aos vereadores analisar as razões do veto do prefeito. Os vereadores podem simplesmente concordar com a decisão do prefeito e arquivar o projeto. Ou não, podem rejeitar o veto e, por maioria absoluta, aprovar o projeto de lei. Derrubado o veto, o projeto se torna lei a partir da sua publicação no Boletim Oficial do município. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. A CEPAC, Associação Criança Especial de Pais Companheiros, realiza no dia 24 de novembro, às 8 da noite, a sexta noite de paeja de mariscos e camarões. O evento acontece na rua Catarina Magela Ramos, número 59, no Jardim das Indústrias. E o convite será vendido por R$ 80. Crianças até 10 anos não pagam. A verba do evento será destinada aos projetos da instituição, que presta serviços de assistência social, educação e saúde de pessoas com deficiências neurológicas. Outras informações, entre em contato pelo telefone 3951-1888. E o Bom Dia Jacareí já está de volta, está aqui conosco o Anacleto Mendes, que é DJ, trabalha com black music, como blues, soul, funk, entre outras modalidades aí da black music. Bom dia, seja bem-vindo, Anacleto. Bom dia, obrigado pelo convite. Anacleto, hoje a gente comemora, hoje a gente vive o Dia da Consciência Negra. E tem toda essa discussão aí, todo mundo quer que seja feriado, e quando é feriado geralmente é dia de celebração, né? Geralmente feriado, ninguém vai trabalhar, não vai ter aula, é celebração, mas para você,
que faz parte, convive aí com as comunidades negras, trabalha com Black Music. Hoje, Dia da Consciência Negra é um dia de celebração, de reflexão, de conscientização, de luta. O que significa esse dia para você? Bom, Dia da Consciência Negra resulta em tudo isso que você falou, né? A gente deve celebrar porque é um marco que foi conquistado, né? Isso não foi dado para a comunidade negra, a comunidade que foi atrás disso, né? Através de discussões, através de reuniões, através dos políticos, através das lideranças, né? Da liderança negra em todo o país. Nós temos várias capitais que já é oficializado o feriado, né? O Dia da Consciência Negra. É um dia de celebrar porque a gente tem muita coisa a celebrar, apesar de ser um povo sofrido, o povo negro ainda não conseguiu o seu espaço merecido dentro da sociedade brasileira e até no mundo, né? A gente vê aí nos Estados Unidos, em vários outros países, que existe uma discriminação muito grande ainda para o povo negro, né? Então o dia 20 é resultado de tudo isso. É um dia de conquista, né? Para as muitas regiões que ainda não têm esse dia. É um dia de questionamento para quem não concorda com o dia, acha que esse dia não é merecido, não é devido. Então é um assunto que deve ser debatido com a sociedade, né? Então eu vejo o dia 20 como não só o Dia da Consciência Negra, mas seria o ápice para demonstrar tudo aquilo que acontece ou que tem acontecido com a sociedade negra no país. Você fala que é um dia para ser discutido. Como é que estão? Você está por dentro de como estão as discussões sobre esse tema aqui na cidade? Então, eu vi recentemente, né, a discussão sobre a aprovação ou não do feriado. Eu não conheço muito bem os trâmites para que isso resulte num feriado, né? Mas a gente já ficou sabendo, né, que a pauta foi levada para casa e não foi aprovado. Eu não estou assim atuante no movimento negro com relação a esse assunto. Mas foi surpresa para mim, eu fui pego de surpresa, assim como outras pessoas que eu conversei foram pegos de surpresa desse tema ter sido levado para votação, né? Sem ter o apoio ou a participação de vários segmentos da sociedade, né? Eu não digo só o setor político, né? A área política, mas as lideranças religiosas, as lideranças de movimentos ligados à questão do negro, como o movimento hip hop, né? O samba, assim como outros movimentos, né? Até eu mesmo como DJ, venho realizando um trabalho há muitos anos, desde a década de 80, né? Trabalhando com Black Music. A gente sentiu que faltou uma consulta popular, vamos dizer assim, né? Porque tudo aquilo que envolve um segmento, é importante que esse segmento seja consultado e participe. Até porque se o Dia da Consciência Negra seja aprovado, o que vai ser feito nesse dia? Então, essas conquistas, na realidade, devem ser resultado de um trabalho de conscientização e desenvolvimento da sociedade, né? Para que a sociedade vá no dia 20 e celebre o dia 20. Conseguimos uma conquista. Para que no dia 20 se debata mais esse assunto. Não, né? Seja só o feriado, mas não um dia de conscientização de fato. Porque as pessoas questionam que tem muito feriado no Brasil, a gente deveria diminuir a quantidade de feriados. Mas o negro, como representante de 54% da população, acho que é isso que 54% da população do Brasil, ele não tem 54% de atenção em suas necessidades, né? Então, desmerecer o feriado do dia 20 de novembro não é uma questão só de discutir é um feriado ou não, né? O dia 20 de novembro não é somente um feriado. Nesse sentido, né? Tá certo. Cleto, vou fazer uma pausa aqui com você para chamar uma matéria, depois a gente volta a conversar sobre esse e outros temas. Na última semana, a Câmara realizou uma sessão solene que homenageou 6 atiradores que se destacaram no tiro de guerra de Jacareí. A solenidade aconteceu na semana passada e você confere agora como é que foi na reportagem acho que é da Tamires Vick essa reportagem. Vamos lá. Com a presença da presidente da Câmara Municipal, vereadora Lucimar Ponciano, do secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, coronel Paulo Henrique Domingues, que representou o prefeito Isaías Santana,
e do chefe de instrução do Tiro de Guerra 02051 de Jacareí, 1º Sargento Divino Sérgio Rodrigues dos Santos, os 6 atiradores que mais se destacaram em 2017 receberam o diploma de mérito sob os aplausos dos seus familiares e dos demais 43 colegas de farda que, como eles, retomam agora a vida civil. Nesta noite foram homenageados os seguintes soldados: atirador Felipe Sassano Rigueto, Cabo Joaquim Carlos Henrique Rosa de Oliveira, Cabo Jonatas dos Reis Ferreira, Cabo Josué Carlos Lemes, atirador Luiz Henrique Marques dos Ouros e Cabo Paulo Eduardo Mato de Souza. A homenagem ao atirador do tiro de guerra foi instituída através do Decreto 292 de 2009, de autoria do ex-vereador Diobelda Diddles. Sempre ocorre no mês de novembro e sempre homenageia 6 soldados. A escolha dos nomes é feita pelo próprio Comando Militar. Os 49 se destacaram, mas assim, você precisa separar 6. Né? Então o critério que a gente utilizou ali eram os 6 que tinham mais observações positivas, né? Mais desprendimento, iniciativa, mas todos eles hoje, eu posso dizer para você que estão sendo homenageados aqui, porque a turma é diferenciada. Não bastasse o fato deles estarem há 8 meses, quase um ano praticamente, tendo noções de cidadania, tendo bons exemplos, cultivando símbolos nacionais, isso já seria ótimo. Nesse período, o mais importante é que essas raízes que estão sendo plantadas, essas sementes, aliás, vão dar raízes de melhores cidadãos. Cidadãos que vão estar contribuindo para a manutenção da paz, para os bons exemplos na nossa cidade. Então temos grandes ganhos com a presença do tiro de guerra na nossa cidade, contribuindo com boas ações, bons exemplos e formando melhores cidadãos. Os homenageados, compreensivelmente, eram só alegria. Feliz? Muito, muito feliz. O que representou isso para você? Olha, representa muita coisa para mim, principalmente quando eu lembro de tudo que eu já passei esse ano, de tudo que eu pensava no TG antes de entrar e o que eu penso agora, como mudou minha mente, como mudou muito meu estilo de vida, como mudou basicamente tudo, o que eu sou hoje, né? Então representa uma coisa que é até difícil de explicar, sabe? Mas representa muita coisa para mim. Essa é uma lição que se leva para a vida, tudo isso que se aprendeu durante esse ano? Tudo isso que foi passado hoje, muito mais que não foi trazido para cá. Nos bastidores ali acontece muito mais coisas e, assim, hoje foi só um resumo do nosso ano. E foi um ano incrível que vai ser lembrado para o resto da vida. E não é para motivo de guerra, é para manter a cultura da paz. Você vê que esses meninos entraram de uma certa forma e saíram de uma outra. Com uma visão de solidariedade, uma visão mais humana, um olhar diferenciado, um amor pela pátria. Faço isso quando eles cantam os hinos, né? O hino nacional brasileiro, como cantou a Canção do Exército hoje, o hino de Jacareí. A gente vê na entonação da voz um pouco da sombra da alma. Mas, para além das distinções, a solenidade marcou um momento de glória para todos os soldados presentes, bem como para suas famílias. É muita emoção, muito gratificante ver a transformação de quando ele entrou, mesmo assim meio contra a vontade, porque ele tinha outros planos para a vida dele, como está fazendo faculdade, mas depois a gente foi acompanhando a transformação dele, o crescimento, o amadurecimento, e tudo melhorou. É emocionante a gente ver a transformação de menino, adolescente para homem, assim, em tão pouco tempo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio. Olha aí a matéria do tiro de guerra. Fazer 2 correções, né? Eu falei que a matéria era da Tamires, a matéria é do Elcio Tenório, como você pôde perceber aí ao longo da reportagem. E também ali o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão foi identificado como Divino. Não, na verdade é o Paulo Henrique Domingues. O GC estava errado ali, mas vamos corrigir para deixar essa matéria à disposição tanto no YouTube como ao longo da grade de programação da TV Câmara. Abraço aí aos atiradores do tiro de guerra.
Deixar aqui também o meu abraço aos atiradores de 1996, eu que fui atirador 43 lá no tiro de guerra de Jacareí. Anacleto, aqui tem um monte de gente participando aqui, ó. O Rod, né, o seu Sebastião Oliveira, viva o Dia da Consciência Negra, paz para todos. E o Betinho Zulu falou que você é um griot urbano da cidade de Jacareí, deve ser homenageado pela contribuição cultural artística da nossa cidade. Esse tem o nosso respeito. E aí aqui nos bastidores, né, a gente estava conversando, muitas vezes no Dia da Consciência Negra a gente exalta muito a contribuição artística da comunidade negra, dos artistas negros, tanto no esporte como nas artes. Isso não é uma forma também de reduzir a discussão a uma característica, a uma contribuição, a um aspecto? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, eu vejo assim como uma folclorização apenas, né? O negro muitas vezes ele é lembrado somente nos aspectos culturais que envolve música, né? Vestimenta, culinária. Não que isso seja uma das menores características do povo negro, né? A gente deve lembrar que o negro vem de um continente, né? Um continente africano, então não é um país, são vários países, são mais de 300 idiomas, né? Mais de 3 mil... Diversidade cultural também enorme. Mais de 3 mil dialetos, né? O que a gente tem aqui no Brasil também é uma diversidade enorme, né? A gente vê tanto nas danças folclóricas, na música, né? Mas não é só isso, né? Eu vejo isso muito relacionado com a educação que a gente recebe, ou recebeu, né? Nas escolas, né? A imagem do negro é muito reduzida na sua contribuição na sociedade, né? Você vê que os grandes heróis brasileiros, se você for pegar um livro de história, Duque de Caxias, né? Marechal Rondon, são figuras que basicamente brancas, né? Com uma figura branca, né? E pior ainda é o povo indígena, né? O povo indígena é só no Dia do Índio que a gente faz menção, né? E a contribuição do povo indígena aqui no país é inegável, né? A gente consome ervas, a gente tem uma relação, né, afetiva, tudo isso vindo dos índios, né? Então, assim, o povo negro, ele tem essa infeliz redução da sua inteligência relacionada somente ao folclore, né? É o samba, né? É o futebol, é a ginga, mas nós tivemos e temos cientistas, temos políticos, né? Temos professores, temos excelentes oradores, né, no nosso país, né? Aqui na nossa cidade mesmo nós já recebemos Joel Rufino dos Santos, né, no Rio de Janeiro, o Wilson dos Santos e vários outros, né, debatedores, cientistas analíticos, né? Mas infelizmente a gente não vê isso numa grande escala, né? Nos livros de história a gente não vê os engenheiros negros, né? A gente não vê os farmacêuticos negros, uma série de outras profissões, né? Então, o povo negro é muito lembrado quanto à sua cultura, né? É lógico que isso é o mais visível, né? É muito mais fácil você fazer um baile black do que fazer uma pesquisa, né? No Brasil, a pesquisa, né, o estudo, o desenvolvimento acadêmico já é difícil para praticamente toda a população, o que dirá para a população negra, né? Então, o desenvolvimento acadêmico do povo negro é extremamente reduzido. E aí a gente vai acabar caindo nas cotas, né? A gente tem a questão do acesso, né? Eu sou professor, eu estava conversando essa semana, quer dizer, a minoria dos alunos que estão na universidade são negros. São negros. E muitos também não se consideram negros. Se você perguntar para ele o que ele é, ele vai dizer que ele não é negro, ele vai dizer alguma outra coisa. Então, é uma minoria que a gente percebe que isso é marcado por questões de acesso, não de competência ou de capacidade. Correto. Eu fiz faculdade entre 90 e 93. Eu sou formado em design, né, design, programação visual, né, design gráfico. Entre 90 e 93, eu cursei a Universidade de Guarulhos. Na minha sala, no primeiro ano, tinha mais de 100 alunos. Eram 2 negros, era eu e mais um. E no final do curso, né, após 4 anos, eu era o único negro na sala, de 30. Então, assim, é incontestável. Quando as pessoas falam que a questão da meritocracia, é incontestável que não é a questão do mérito, é a questão da facilidade de acesso
e a questão de reparação, né? Porque não é pelo fato que eu consegui entrar na faculdade que é mérito meu. Eu consegui entrar na faculdade por uma série de outros fatores que não está relacionado somente ao meu desejo de cursar a faculdade, né? É uma soma de fatores. Então a gente vê que, por exemplo, numa sala de 30 alunos, somente um ser negro, tem alguma coisa errada aí. Se você for falar basicamente de meritocracia, vai dar a entender que o povo negro não quer estudar. E muitas pessoas defendem isso. Só que muitos não são negros, né? Então, deveria se perguntar para o negro por que ele não entra na faculdade, ou por que ele é um número reduzido. E para você ver que essa situação do negro é tão complicada, que apesar da cota ter sido aprovada, né, em várias faculdades, em algumas não, ainda não, né? Se fazem pesquisas para saber se a cota está dando resultado. Então, assim, você conquista um mérito para você poder... Você conquista um direito de você participar numa disputa acadêmica, né, para você ingressar no meio acadêmico, e você é avaliado se você realmente merece estar lá. Sendo que essa questão não é levada para as outras etnias, né? Ninguém questiona porque se o negro está tendo... Você já é avaliado como aluno, né? Fazendo prova, entregando trabalho, você já está sendo avaliado. Né? Mas, graças aos nossos deuses e aos nossos orixás, né? E todo o conjunto de fatores, os cotistas, né? Têm ótimo desempenho, né? Então, assim, não é demérito nenhum para um cotista. É uma questão que deve ser muito debatida, porque normalmente quando a pessoa quer negar o direito do outro, é porque ela se sente incomodada com aquela pessoa, né? A partir do momento que você se incomoda de dar o direito a outra pessoa, é porque você não quer que aquela pessoa tenha o direito. Ela não está tirando nada que é seu, ela só está pedindo aquilo que é de direito dela, né? Então, assim, as cotas não reduzem vagas de nenhuma outra pessoa, ela só dá direito a quem tem direito. Anacleto, a gente está falando da questão das artes, né? Sempre essa identificação, mas mesmo se a gente pegar no campo das artes, se a gente, vamos pegar um exemplo, novela, né? Não tem nem 10 anos que nós vamos ter os primeiros protagonistas negros em novelas. Dizer, mesmo no campo das artes, a gente também tem uma questão da representatividade do negro que precisa melhorar. Quando a gente está falando de novela, porque é a grande expressão da indústria cultural brasileira, é o grande produto mesmo, todo mundo ali ainda, né, com internet e tudo mais, mas ainda é o grande produto aí da indústria cultural nacional. Você vê que melhorou essa questão da representatividade e não só o tipo de papel que os atores negros estão desempenhando nas novelas. Como que você avalia, no geral, essa questão da representatividade na TV brasileira? Não tem representatividade, né? É claro que não tem representatividade. A gente vê que, apesar da gente ter o povo negro ter uma excelência, eu não sei se essa seria a melhor palavra, mas tem uma excelência na cultura, a gente ainda é um produto do meio, na questão cultural. E dá um gancho também para a gente falar sobre empoderamento. A cultura do negro não é produzida pelo negro, né? A gente vê que qual é a maior manifestação cultural do negro, a cultura que atinge o maior número de pessoas, né, no Brasil no ano? É o carnaval. Né? Não querendo desmerecer as outras atividades, mas que tem uma máquina empenhada para divulgar essa cultura é o carnaval. Podemos destacar o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval de São Paulo. Não é o povo negro que produz. Ele é o protagonista na câmera, mas ele não é o protagonista na produção. Não é ele que produz, não é ele que é dono da emissora, né? Então, assim, a produção cultural do negro, ela é explorada de uma maneira pelo povo branco, né? A gente vê que as produtoras negras normalmente são as produtoras independentes, são as produtoras urbanas, né? São as produtoras underground, que estão fora do grande circuito, né? E tudo isso aí, o que a gente vê na mídia é resultado do Brasil, é a resposta, é o reflexo do Brasil, né?
Então você vê, por exemplo, as grandes emissoras de TV. Elas não vão colocar o povo negro lá porque o povo negro não está lá na direção. Então, não é porque não tem bons atores. Existem bons atores, existem bons técnicos, existem bons videomakers. Tanto é que a gente vê as produções aí, underground, as produções independentes, né? Os circuitos alternativos que existem, né? Os circuitos urbanos. O negro ele encontrou uma saída para isso através do hip hop, né? Através da produção independente, né? Através até mesmo da cultura. A gente vê hoje grandes empresários que, através da música, conseguiram desenvolver um trabalho de produção, um trabalho empresarial que foge da música, né? A área de vestimenta, né? A área de produção de produtos, né? Industrializados. No meu caso mesmo, né? Eu comecei com música, né? Na minha adolescência eu comecei numa escola de samba, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Santa Helena. E lá a gente desenvolveu um trabalho com a Black Music. A gente tinha um evento aos sábados, que era o momento do negro se sentir valorizado, né? Junto com o samba. Ele cultuava a Black Music. A música depois veio com isso. E agora, depois da minha formação, depois de 28 anos sendo empregado de uma multinacional, eu me aposentei e montei uma empresa, né? Uma microempresa. E o trabalho que eu venho desenvolvendo hoje, eu estou conseguindo conquistar mercados. Então, o que a gente vê é isso. O negro, ele consegue, mas ele mesmo tem que gerar isso, né? Ele tem que gerar o seu entretenimento, ele tem que administrar a possibilidade de gerar novos entretenimentos, gerar novos empregos, né? Possibilitar alternativas. A gente não vê o negro nos grandes poderes econômicos, né? Então, consequentemente, a gente é sempre abordado nas suas características mais visíveis, né? Tudo é visual, né? O carnaval é bonito, né? O samba é contagiante, né? Mas nós não somos só isso. Anacleto, eu vou dar uma pausinha aqui na nossa entrevista. Você sabia que você pode fazer doações para a Santa Casa através do seu pagamento da conta de água? E agora uma nova lei permite que o Hospital São Francisco de Assis também seja beneficiado. Saiba mais no quadro É Lei. É Lei! Lei número 6.131, de 27 de abril de 2017, possibilita ao SAI de Jacareí também receber doações destinadas ao Hospital São Francisco de Assis de Jacareí. Autor do projeto, vereador Dr. Rodrigo Salomão. A lei autoriza o SAI a receber, juntamente com as tarifas mensais de serviço de água e de utilização de rede de esgoto, doações por parte de seus usuários destinadas à Santa Casa de Misericórdia e ao Hospital São Francisco de Assis, ambos no município de Jacareí. Muito bem, fique atento, você pode colaborar não só com a Santa Casa, também como hospital, né, lá São Francisco, que são os hospitais que recebem os recursos públicos aqui na cidade. Anacleto, queria se você pudesse pontuar, eu sei que é difícil fazer isso, mas no que avançamos e no que ainda mais falta avançar em relação a essa discussão da consciência negra no país? Eu vejo que um dos pontos que a gente pode dizer como conquista é a questão das cotas, né? Eu acho que isso é inegável, né? A gente vê que teve um acréscimo muito grande da participação do afrodescendente, né? Do povo negro no meio acadêmico. A gente vê que muitas ações sociais que resultaram no ingresso do povo negro no meio no mercado, né? Mercado de trabalho. Mas tem muita coisa a ser conquistada ainda, né? A gente vê que, por exemplo, o movimento hip hop, né? O movimento hip hop, ele foi uma alternativa criada pelo próprio meio, pelo próprio gueto, né? Se costumava falar o gueto, não surgiu do gueto. Mas eu gostaria ainda de ver resultados vindo do negro, não só do gueto, né? Porque é um trabalho muito bonito, resgata vidas, né? Valoriza pessoas, né? A gente vê as mulheres conseguiram muita conquista, né? E se essa conquista não é
valorizada, mas ela é muito combatida, né? A mulher negra hoje ela é muito combativa, ela não abaixa a cabeça mais, ela sabe o espaço que ela deve atingir, ela consegue perceber as sutis discriminações que acontecem com ela, né? Exige o seu espaço, se aceita, quer ser aceita, né? Exige muito mais até do homem negro, né? É uma questão que é até interessante, porque você vê que dentro do próprio movimento negro existem problemas, né? O homem negro, ele ainda tem uma certa dificuldade de lidar com a mulher negra, no sentido de que ele não a valoriza na sua totalidade, né? E esse é um assunto engraçado falar sobre essa questão, porque há muito tempo já se falava sobre o embranquecimento, né? O que vem o embranquecimento? Desde os primórdios da nossa vinda para cá, o negro sempre foi usado como um objeto de reprodução. Então, quando houve a libertação dos escravos, o que você tinha como verdade? Você era um negro que você não servia para a vida social, você só servia para o trabalho braçal. E quando os negros foram libertos, para você formar uma família, né, você tinha que casar. E esse casamento normalmente acontecia não entre os escravos, né? Acontecia entre os mestiços, né? Por que isso? Para que a cor da pele fosse cada vez ficando mais clara. Porque o negro sabia que quem tinha a pele escura era sofrido. Então ele buscava o clareamento da pele dele para ele poder oferecer aos seus descendentes uma situação melhor. Porque quem tinha condição melhor é quem tinha a pele clara. E isso é uma coisa que ficou tão enraizada no povo negro que a gente pode perceber isso claramente nas formações das sociedades, das famílias. Principalmente quando você tem um afrodescendente, você vê ou o marido é branco ou a mulher é branca. A gente vê que o acréscimo de casais negros aconteceu uma coisa muito mais recente. Você percebe que você vê casais negros, né? Não tem mais essa preocupação de que se meu filho vai ser negro, ele vai ser discriminado. Não. Eu vou lutar pelo meu filho ter uma melhor condição independente da cor da pele dele, né? Então, o conhecimento do negro enquanto a sua existência melhorou bastante. E a gente vê dos nossos pais, ainda há uns resquícios desse tipo de medo, de receio. Mas na juventude negra a gente não vê mais isso. A gente vê negros e negras se beijando, né? Até que o Rincon Sapiência, um rapper, né? Negros e negras estão se amando, né? Esse é um fato, né? Existe muita coisa para se conquistar ainda. Até o povo negro, ele está em completa evolução, constante evolução, né? No seu conhecimento, na sua autoavaliação, nos seus desejos, nas suas buscas por melhorias, né? Não para. Acho que a gente evoluiu, mas enquanto sociedade produtiva, sociedade econômica, a gente tem muito mais a evoluir ainda. Cleto, vamos falar um pouquinho da questão do hip hop agora. Sim. Eu acho que eu não sou especialista, mas eu ouvia muito hip hop lá nos anos 90. Eu percebo que houve uma certa mudança no discurso, inclusive, do hip hop. As temáticas sempre foram muito associadas à questão da violência policial, da vida na periferia. E eu percebo hoje que as temáticas estão muito ampliadas. A gente está falando, como você mesmo falou, da questão das mulheres, da questão do orgulho em ser negro. Isso é de fato, isso é perceptível ou isso é uma impressão só minha? E no que refletiria? Por que essa mudança tem ocorrido? Se existir essa mudança? Realmente, o rap, ele falava muito mais sobre essa problemática do negro, o que ele sofria na sua favela, o que ele sofria na sua quebrada, né? Mas é um discurso que eu acho válido ele ter ampliado, ter aberto um pouco mais o leque dessa discussão, não porque tenha mudado essa questão do... Não que a violência tenha acabado, não que a violência tenha acabado de forma alguma, mas é que não é só esse assunto que o negro deve discutir, né? O negro deve discutir o assunto com a sua parceira negra, né? Como que é essa relação. Então o negro também ama, né? Ele se apaixona, ele beija, e esse assunto deve ser tratado também nas músicas, né?
ascensão profissional. O Mano Brown agora está com um trabalho solo de o Bug Naipe. Que é super o que acontece, diferente do que ele vinha. O que acontece assim, que toda cultura, né, ela tem uma tradição, né? Então, e você tem as vertentes, né? Então você tem a vertente que ela quer ser mais tradicional. Então, se você começa a falar de amor, você começa a falar de relacionamento, de um desejo por uma espiritualidade, para os mais radicais, para os mais ortodoxos, vamos dizer assim, né? Pode parecer que isso não é mais rap, né? Quando você começa a falar de uma maneira mais carinhosa, você já está perdendo aquela cara feia do mano, que contesta as coisas, que encara o policial, que encara um departamento que não te dá os devidos valores, né, como cidadão. Mas não é isso. É que a gente tem outras áreas também para serem abordadas, né? E a música, como ser humano, evolui, é mutável, né? A gente continua falando sobre a criminalidade, o desejo de adquirir riqueza, né? O ter posses, né? Tem uns que ainda defendem isso, né? Ter carrão, né? Ter joias. E tem outros que já têm outras preocupações, né? Mas realmente mudou bastante. É que a fase, quando surgiu tudo, era uma outra realidade, né? Talvez essa questão era mais latente, né? Era mais preocupante. Hoje em dia também, mas existem outras demandas também, né? Existem outras questões que também devem ser tratadas. Porque o tempo todo nascem pessoas, né? Eu vejo assim que às vezes as pessoas, mas tá tratando desse assunto de novo. Mas isso já tô careca de saber que é isso, eu sei disso. Mas, gente, todo dia nasce gente, né? Então a gente não tem um background histórico, né? O adolescente de 15 anos ele não tem um background histórico que eu tenho, né? Eu nasci em 1961, então eu não posso pedir que um adolescente de 15 anos saiba de assuntos que eu fiquei sabendo na minha adolescência. Se ele não tiver essa abordagem hoje, ele vai deixar essa história para trás, ele vai achar que o celular surgiu hoje, né? Ele vai achar que o celular nasceu em 2015, né? Então, tudo que aconteceu no passado sempre deve estar sendo abordado, né? Então, voltando ao que você falou, o rap, é importante falar dentro do hip hop, dentro do rap, no movimento hip hop, questões como a criminalidade, a violência, o uso de arma, mas é importante você tratar de outros assuntos. Não podemos deixar de tratar da criminalidade, dos abusos que as autoridades cometem com o povo negro, né? Porque essa história pode ser esquecida, né? E esse é o papel do griot, como você comentou, que o Betinho falou, né? Existem vários griots, né? Eu fico feliz por Betinho ter me considerado como um griot, porque ele também é um, né? Griot quer dizer sábio. É um contador de história, aquele que traz uma bagagem de informação, né? A tradição oral é importante para o povo negro, que é um problema, né, da nossa sociedade, né? A gente tem poucos registros, né? Somente em livros, né? Do povo negro. Mas o griot é esse, é aquele papel. Eu vejo assim o griot como a minha mãe, o meu pai, o meu avô, o meu tio, as pessoas mais velhas, mais experientes, que têm um conhecimento e que transmitem esse conhecimento para os demais, né? Não deixa aquilo preso, né? Então é muito carinhoso essa forma de chamar a pessoa, e é uma responsabilidade muito grande também ser considerado um griot, né? Já, muito obrigado. Agora a gente está falando de coisas que tem que repetir sempre. Uma coisa que a gente repete aqui também todo dia no nosso jornal é o itinerário da coleta seletiva de lixo, porque separar o lixo também é uma forma de exercer sua cidadania. Confira se o caminhão do lixo reciclável vai passar pelo seu bairro hoje. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI, ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado
e Vila Nossa Senhora de Fátima. Nós agradecemos a presença aqui do Anacleto. Obrigada pela sua presença, Anacleto. Foi muito esclarecedora a sua entrevista, tudo que você falou pra gente. Nos trouxe a conscientização, a mais conscientização sobre o Dia da Consciência Negra aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Bom Dia fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência também. E continue com a nossa programação ao meio-dia e a repetição aqui do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Tem as reprises aqui desse nosso telejornal. Para você rever esse programa e todos os outros da TV Câmara Jacareí, acesse o youtube.com, esse endereço que você vê aí na sua tela, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta e compartilhe as nossas fanpages, facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/Câmara de Jacareí. Muito bem. E lembre-se que hoje também tem estreia, hoje à noite, às 8 da noite, tem estreia do programa Contraplano. Você pode conhecer todas as estreias da semana lá no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Procura lá TV Câmara Programação, você vai ter lá a programação da semana. O Bom Dia volta amanhã com todos os detalhes sobre a 39ª sessão ordinária deste ano, além de informações sobre duas doenças silenciosas, a diabetes e a hipertensão. Nos vemos amanhã, até lá!